Olá, que bom ter vocês por aqui. Este nosso encontro é baseado no Caderno de Estudos de número 8, que trata dos tributos sobre a propriedade, um material incrível do projeto ENAC Turbo, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. Hoje, a gente vai desvendar um dos duelos mais clássicos do direito tributário brasileiro. Então, vamos nessa! Bem, no centro do nosso ringue, nós temos dois grandes competidores. De um lado, o IPTU, que é o Imposto das Cidades, de competência dos municípios. Do outro, o ITR, o Imposto do Campo, de competência federal. Olhando assim de primeira, parece bem simples, né? Um é para a área urbana, o outro para a área rural. Mas, como a gente vai ver, a fronteira entre eles é bem mais complexa do que parece. Para a gente entender de verdade esse confronto, o primeiro passo é conhecer as regras básicas do jogo, ou seja, as jurisdições padrão que definem onde cada um desses tributos deveria, em tese, atuar. Começando então pelo IPTU. Ele é um imposto municipal e incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de um bem imóvel que está onde? Dentro da zona urbana. A palavrinha-chave aqui é urbana. Mas o que a lei considera exatamente como zona urbana? E aqui vem um ponto super interessante. Não basta a prefeitura simplesmente dizer que uma área é urbana. O Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 32, é bem claro. Ele exige que essa área, que tem que ser definida em lei municipal, possua pelo menos 2 de 5 melhoramentos básicos. Pode ser meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto, iluminação pública, ou ainda uma escola primária ou posto de saúde a, no máximo, 3 quilômetros de distância. Agora, do outro lado do ringue, a gente tem o ITR. É o Imposto Federal para as propriedades que estão fora da zona urbana. Mas olha, atenção a um detalhe crucial aqui. O ITR não serve só para arrecadar dinheiro. Ele é um instrumento poderosíssimo de política agrária feito para desestimular a existência de terras improdutivas. E é exatamente aqui que a nossa história fica emocionante. Chegamos na tal da zona de conflito. É o ponto exato onde aquela linha que separa o urbano do rural fica meio borrada, sabe? E isso cria uma das maiores pegadinhas de concursos e da prática tributária. A pergunta que vale ouro é a seguinte: imagine um sítio onde se cria gado, se planta hortaliças, mas com o crescimento da cidade, esse sítio acabou ficando dentro do perímetro urbano legal. Agora tem rua asfaltada na porta e iluminação pública. O município vai lá e quer cobrar o IPTU, mas o proprietário diz: opa, minha atividade é rural. E aí, quem tem razão nessa história? A resposta para essa tensão toda está no que o professor Lessa chama de forma brilhante de regra de ouro. É o princípio legal que funciona como um verdadeiro tira-teima, sabe? Ele resolve esse aparente impasse de competência tributária. Então, vamos lá. O ponto crucial é este. O critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério da localização geográfica. Essa regra, que está fundamentada lá no Decreto-Lei 57 de 66 e foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no tema 174, é a chave de tudo. Traduzindo isso para a prática, a consequência é bem clara. Se o imóvel, mesmo que esteja lá no mapa da cidade, tiver uma exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial comprovada, o imposto que deve ser pago é o ITR federal e não o IPTU municipal. Resumindo a ópera, o uso do imóvel é que define o tributo. Vamos dar uma olhada em como isso se organiza visualmente. Esta tabela resume bem o confronto. Preste atenção na linha prevalência. Enquanto para o IPTU a regra geral é a localização geográfica, para o ITR o que manda de verdade é a destinação econômica. É essa a diferença que resolve o conflito. Beleza? Com a questão principal resolvida, vamos passar agora para uma revisão relâmpago de outros pontos quentes que adoram aparecer em provas. São aqueles detalhes que fazem toda a diferença na hora de garantir a questão. Primeiro, a base de cálculo. Isso é diferente nos dois, viu? No IPTU, o imposto incide sobre o valor venal, que é o valor do terreno mais qualquer construção que tenha nele. Já no ITR, a base é o valor da terra nua, ou seja, é só o valor do terreno, sem considerar as benfeitorias, as culturas ou as construções. Outra diferença fundamental que confunde muita gente está no lançamento. O IPTU é lançado de ofício, o que significa que a prefeitura calcula o valor e já manda o carnê pronto para o pagamento. O ITR funciona por homologação. O próprio contribuinte é quem declara as informações do seu imóvel, calcula o imposto devido e faz o pagamento. Agora, atenção máxima aqui neste ponto sobre o IPTU, porque isso cai demais. A súmula 160 do STJ diz o seguinte: o prefeito pode sim atualizar o valor venal por decreto,
Mas tem um limite. A atualização só pode corrigir a inflação. Qualquer aumento real na carga tributária exige a aprovação de uma nova lei pela Câmara Municipal. Isso é uma proteção ao princípio da legalidade. E falando em novidade, fiquem ligados numa mudança legislativa super recente e que tem tudo para ser cobrada. A Emenda Constitucional 116 de 2022 expandiu a imunidade religiosa. Antes, a imunidade de IPTU era para imóvel que o templo usava. Agora, ela se aplica a qualquer imóvel de propriedade do templo, mesmo que ele esteja alugado para terceiros. A imunidade agora protege a entidade religiosa, não apenas o prédio onde acontece o culto. Para a gente fechar essa revisão rápida, é bom lembrar, a progressividade no ITR é obrigatória para punir quem não produz. Já no IPTU, ela é facultativa. Além disso, existe a imunidade do ITR para chamadas pequenas glebas, desde que o proprietário explore a terra e não tenha nenhum outro imóvel, seja ele rural ou urbano. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. E se tem uma ideia que precisa ficar absolutamente clara sobre esse duelo entre IPTU e ITR, ela pode ser resumida em uma única frase. A grande lição, o que tem que ficar gravado na mente é o seguinte: para a tributação da propriedade no Brasil, o uso prevalece sobre o lugar. A destinação econômica de um imóvel é o fator que bate o martelo e define se ele vai ser tributado pela União, com o ITR, ou pelo município, com o IPTU. E isso tudo nos leva a pensar um pouco mais longe, né? Como esse princípio, que busca equilibrar o avanço das cidades com a necessidade de produção de alimentos, pode moldar o futuro do planejamento urbano aqui no Brasil. É uma questão que vai muito além dos códigos e das leis. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!